Imagina um mundo onde as palavras não têm significados fixos, onde a intenção do autor não é a verdade absoluta e onde o conhecimento não é neutro, mas moldado pelo poder. Este é o mundo que o pós-estruturalismo nos convida a explorar. Surgindo em meados do século XX, esse movimento intelectual desafiou as próprias bases de como entendemos a linguagem, o significado e a própria realidade. Pensadores como Jacques Derrida, Michel Foucault e Roland Barthes questionaram a ideia de que existem estruturas estáveis por trás da linguagem e da cultura. Eles argumentaram que o significado não é inerente, mas criado por meio de uma complexa interação de fatores. O pós-estruturalismo nos pede para abandonar o conforto da certeza e abraçar a fluidez da interpretação. Essa jornada pelo pós-estruturalismo não se trata de memorizar definições. Trata-se de desenvolver uma lente crítica, uma nova maneira de ver o mundo e questionar as suposições que moldam nossa compreensão. Trata-se de reconhecer as dinâmicas de poder que influenciam a produção do conhecimento e de se tornar consciente das múltiplas perspectivas que moldam nossa realidade. Então, apertem os cintos, enquanto mergulhamos neste fascinante reino do pensamento, onde o chão sob nossos pés está em constante mudança e a única constante é o questionamento. Antes de mergulharmos nas complexidades do pós-estruturalismo, precisamos entender a estrutura que ele desafiou, o estruturalismo. Imagine um prédio com vigas e suportes ocultos. Os estruturalistas procuravam descobrir essas estruturas ocultas na linguagem, na cultura e na mente humana. Eles acreditavam que entender esses sistemas subjacentes poderia desvendar os segredos da produção de significado. Uma das figuras-chave do estruturalismo foi Ferdinand de Saussure, um linguista que argumentou que a linguagem não é uma coleção de palavras individuais, mas um sistema de relacionamentos. Ele propôs que as palavras obtêm seu significado não de sua conexão inerente com objetos no mundo, mas de suas diferenças de outras palavras dentro do sistema linguístico. Essa ênfase em sistemas e estruturas se estendeu além da linguagem. O antropólogo Claude Lévi-Strauss aplicou os princípios estruturalistas para entender as culturas, argumentando que mitos e rituais refletem estruturas subjacentes da mente humana. O estruturalismo ofereceu uma maneira poderosa de analisar o mundo, mas também teve suas limitações. Os pós-estruturalistas questionaram a rigidez dessas estruturas, argumentando que elas não podiam explicar a fluidez e a ambiguidade do significado. Eles desafiaram a ideia de estruturas universais, enfatizando o papel do poder, da história e da interpretação individual na formação de nossa compreensão do mundo. Vamos imaginar as palavras não como tijolos com significados fixos, mas como grãos de areia, constantemente mudando e remodelando a paisagem do significado. Esta é a essência da desconstrução, um conceito-chave no pós-estruturalismo, mais associado a Jacques Derrida. Desconstrução não é destruir o significado, mas revelar a instabilidade inerente à linguagem. Derrida argumentou que a linguagem é um sistema de diferenças, onde as palavras derivam significado de sua oposição a outras palavras. Por exemplo, a palavra claro ganha seu significado em contraste com escuro. No entanto, essas oposições binárias, argumentou Derrida, nunca são iguais. Um termo é sempre privilegiado em relação ao outro, criando hierarquias de significado. A desconstrução busca expor essas hierarquias ocultas e desafiar a ideia de significados fixos e essenciais. Ela nos encoraja a procurar as contradições e ambiguidades nos textos, a desvendar as suposições que sustentam nossa compreensão. Ao desconstruir a linguagem, tomamos consciência das dinâmicas de poder e dos vieses culturais que moldam nossas percepções do mundo. Durante séculos, as grandes narrativas forneceram um senso de ordem e significado ao mundo. Essas histórias abrangentes, como a ideia de progresso, o iluminismo, ou mesmo as doutrinas religiosas, ofereceram uma estrutura para entender a história, a sociedade e nosso lugar no cosmos.
O pós-estruturalismo desafia essas grandes narrativas, argumentando que elas não são verdades objetivas, mas sim construções que atendem a interesses e perspectivas específicos. Pense nessas grandes narrativas como estátuas gigantes, imponentes e aparentemente inabaláveis. O pós-estruturalismo nos encoraja a ver as rachaduras em seus fundamentos, a reconhecer que elas são construídas sobre pressupostos culturais específicos e dinâmicas de poder. Elas não são verdades universais, mas narrativas que ganharam domínio ao longo do tempo, muitas vezes marginalizando perspectivas alternativas. Ao questionar essas grandes narrativas, o pós-estruturalismo abre espaço para múltiplas interpretações, muitas vezes conflitantes, da história e da sociedade. Ele nos permite ver o mundo das margens, ouvir as vozes que foram silenciadas ou ignoradas pelas narrativas dominantes. Isso não significa que todas as narrativas sejam iguais, mas nos encoraja a ser críticos com as histórias que contamos a nós mesmos sobre o mundo e a estar abertos a perspectivas alternativas.